Boa tarde a todas e a todos. No horário regimental verificado o quórum, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, exercício 2019. Submeto a apreciação do colegiado a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovada. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do regimento interno, promovo a inversão da ordem da pauta, iniciando a votação pelo processo 911-767, item 15 da pauta e relatoria do conselheiro Gilberto Início. Em função da inscrição para sustentação oral, convido o doutor Galvão para ocupar lugar aqui na tribuna. E concedo a palavra ao conselheiro Gilberto Início para o relatório. Senhor presidente, cuido do processo apregoado por Vossa Excelência de auditoria realizada na Câmara Municipal de Espinosa, com vistas à verificação da regularidade das despesas realizadas em favor dos vereadores, em razão do exercício da atividade parlamentar, excetuando-se aquelas relativas ao pagamento de subsídio relativamente aos exercícios financeiros de 2012 e 2013. Concretizada a ação de fiscalização, foi elaborado o relatório de folhas 10 a 29, no qual foram apontadas as ocorrências sintetizadas à folha 26. Considerando que no relatório da auditoria foi suscitada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da norma instituidora da verba indenizatória para o exercício do mandato parlamentar, o relator à época, conselheiro Vanderlei Ávila, por meio do despacho de folhas 32 e 33, encaminhou os autos para manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal. O Parquê de Contas, tendo em vista que possível afastamento de dispositivos do ato normativo municipal que havia instituído o pagamento de verba indenizatória poderia redundar em determinação de ressarcimento, requereu a instauração do contraditório prévio com a citação de todos os vereadores que receberam tal verba. Em sessão realizada em 6 de maio de 2014, a primeira Câmara, considerando que a apreciação do mérito da auditoria dependia da análise da constitucionalidade da Resolução Legislativa número 221, de 15 de fevereiro de 2005, decidiu, por unanimidade, pela afetação da matéria ao Tribunal Pleno, para que fosse examinada incidentalmente essa questão nos termos das notas taquigráficas de folha 46 a 49. O Tribunal Pleno, em sessão de 4 de junho de 2014, decidiu, também por unanimidade, afastar a aplicação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 221 de 2005 e determinou o retorno dos autos à primeira Câmara para julgamento. Determinou também a realização de outra auditoria que abrangesse o período de vigência da mencionada norma municipal a partir de 2005, conforme consignado nas notas taquigráficas de folhas 71 a 81. Em seguida, então, o relator, por meio do despacho de folha 84, determinou a citação dos vereadores que haviam sido beneficiados pelo recebimento de verba indenizatória nos exercícios financeiros de 12 e 13. Em resposta, os interessados, por meio do advogado Francisco Galvão de Carvalho, hoje aqui presente nessa sentada, apresentaram a documentação de folhas 151 a 155, consoante termo de certificação e encaminhamento de folha 156. A folha 157, o relator à época, conselheiro Vanderlei Ávila, por motivo de foro íntimo, declarou sua suspeição para atuar no processo, o que ocasionou sua redistribuição à minha relatoria em 13 de julho de 2015.
por meio do despacho de folha 160, frente e verso, determinei a intimação da Câmara Municipal de Espinosa sobre o afastamento da aplicação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 221 de 2005 pelo Tribunal Pleno, para adoção das medidas que entendesse pertinentes no âmbito de suas atribuições legais. Em seguida, os autos foram encaminhados para a unidade técnica, que as folhas 171 a 176 verso, após analisar as alegações de defesa apresentadas pelos vereadores, manteve os apontamentos de irregularidade em relação aos valores pagos aos edis a título de verba indenizatória em 2012 e 2013. Em cumprimento ao despacho de folha 178, foram apensados a estes os autos da auditoria número 986630, que tratam de pagamentos de verba indenizatória realizados em benefício dos vereadores do município de Espinosa nos exercícios financeiros de 2005 a 2011. Por meio do despacho de folha 180, determinei a juntada das alegações de defesa apresentadas pela Câmara Municipal de Espinosa, folhas 182 a 188, após ter sido intimada da decisão do tribunal acerca da inconstitucionalidade dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 221 de 2005. Ato contínuo, retornei os autos à unidade técnica para reexame e elaboração de relatório unificado, consolidando todos os fatos abordados em ambos os autos dos processos principais e apensos. Em resposta, a unidade técnica, no relatório de folhas 190 a 200, concluiu que a norma municipal regulamentadora do pagamento da verba indenizatória aos vereadores não observou os parâmetros legais e constitucionais, bem como que os valores recebidos pelos edis a este título nos exercícios financeiros de 2005 a 2013 deveriam ser ressarcidos aos cofres municipais. O Ministério Público, junto ao Tribunal, as folhas 203 a 207, manifestou-se pela nulidade do acordo que havia afastado a aplicabilidade dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 221 de 2005 e pela realização de novo julgamento, depois da citação do prefeito, do presidente da Câmara e dos vereadores do município de Espinosa, que foram beneficiados com recebimento de verbas indenizatórias. Nessa oportunidade, o parquê solicitou que a unidade técnica promovesse a juntada de cópias das notas de empenho, dos cupons fiscais, dos contratos de locação, dos certificados de registro e de licenciamento dos veículos, como também dos controles de quilometragem que subsidiaram as conclusões apresentadas no relatório de auditoria. Para atendimento dessa solicitação, feita pelo Parquê de Contas, exarei o despacho de folha 208. Em cumprimento à minha determinação, a unidade técnica informou as folhas 211 a 215 verso que a equipe de auditores não teve acesso aos contratos de locação, aos certificados de registro e de licenciamento dos veículos, nem aos controles de quilometragem, cujas cópias haviam sido solicitadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Quanto às despesas realizadas pelos vereadores e ressarcidas pela edilidade por meio do pagamento de verbas indenizatórias, a unidade técnica juntou a documentação de folhas 216 a 360 e, após nova análise dos documentos, apontou as folhas 211 a 215 verso, falhas de controle e indícios de possíveis irregularidades que não haviam sido indicadas anteriormente nos relatórios de auditoria de folhas 10 a 29 dos autos do processo principal e de folhas 8 a 17 do processo em apenso. O Ministério Público, junto ao Tribunal, as folhas 366 a 372 verso, considerando que o acordo do Pleno que afastou a aplicação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 221 de 2005 padece de nulidade insanável devido à falta de prévia citação dos interessados,
opinou pelo reconhecimento da nulidade dessa decisão e pela realização de novo julgamento da questão após realizada a citação de todos os interessados. É o relatório no essencial, senhor presidente. Conceda a palavra ao doutor Francisco Galvão para o seu pronunciamento no período regimental. Obrigado, senhor presidente. Sentíssimo senhor conselheiro presidente, sentíssimo senhor conselheiros integrantes desta Corte de Contas, sentíssimo senhor conselheiro relator. A questão, como bem já declarada no relatório do eminente conselheiro Gilberto Diniz, já mostra que no parecer ministerial se apontava uma nulidade intransponível que se surpreende no exame destes autos. E essa nulidade está bem demonstrada aonde o Ministério Público apresenta que esse tribunal declarou antecipadamente a inconstitucionalidade da resolução da Casa Legislativa Municipal antes que tivessem sido citados os interessados. Ainda diz aqui claramente que não havia parte, como é que poderia o tribunal, com as mais respeitosas e esperadas vênias, declarar a inconstitucionalidade desta resolução da Câmara Municipal de Espinosa. E a partir daí, o que cumpre é que seja reconhecido claramente essa intransponível nulidade. Não havia nem parte. O tribunal declarou inconstitucionalidade. E em seguida, há de se ver se o tribunal possui essa jurisdição constitucional para declarar essa inconstitucionalidade da resolução. Vê-se aqui pelo acórdão já proferido, em que se baseou na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, aonde diz que poderá a Corte de Contas examinar, apreciar a inconstitucionalidade de ato normativo ou de lei. Há de se ver, senhores conselheiros, que essa súmula do Supremo Tribunal Federal é de 1963, aonde, após o qual já se vê várias constituições, uma de 67, a outra de 69 e finalmente a de 88. Então, o que está prevalecendo hoje é a Constituição de 88. E ainda reitero as mais respeitosas vendas a esta Corte de Contas. Na Carta Federal, como na Carta Estadual, não atribui essa competência ao Tribunal de Contas para declarar, ainda que incidentalmente, a inconstitucionalidade de ato normativo que reside na competência jurisdicional do Poder Judiciário. Eu confesso a Vossa Excelência que examinei isso com muito cuidado e eu não me sinto solitário nisso, porque eu encontro aqui a opinião de várias decisões do Supremo Tribunal Federal, a última, inclusive, na medida cautelar no mandado de segurança 35.410, sendo relator o ministro Alexandre Moraes, onde se concluiu exatamente nesse sentido, que a súmula 347 é datada do ano da graça de 1963. E após o que? Sobrevieram várias constituições, 3. Então, a competência da Corte de Contas, seja a nível estadual, seja a nível federal, ela está contida nas respectivas Constituições do Estado e na Carta Federal. E ali não consta, nem no artigo 71 da Constituição Federal, nem no artigo 76 da Carta de Minas Gerais, a competência para declarar, ainda que incidentalmente, a inconstitucionalidade de ato normativo de lei, como se fez neste caso. E hoje,
por provocação do Ministério Público, está novamente em discussão nesta Corte de Contas essa declaração dessa inconstitucionalidade desta resolução. Então, como pode-se ver no acordo proferido por essa Corte de Contas, sendo relator eminente conselheiro Vanderlei Ávila, se concluiu sempre na esteira da súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, tendo-se na emenda, vou permitir reler, Auditoria Câmara Municipal, incidente de constitucionalidade, resolução legislativa, preliminar, competência da Corte de Contas para o controle difuso ou incidental de constitucionalidade de atos normativos. Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula, como já disse e repito, está dito aqui, inclusive, num voto, numa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que essa súmula é de 1963, após o que sobrevieram 3 constituições. E mesmo assim, reitero mais uma vez, está na súmula que pode apreciar a inconstitucionalidade. Apreciar não quer dizer que pode declarar a inconstitucionalidade de ato normativo, porque isso está na esfera da competência do Poder Judiciário. Então, o que se vai discutir hoje, antes de tudo, baseado nessa proposição do Ministério Público dessa Corte de Contas, é a nulidade daquele acórdão proferido, onde se declarou a inconstitucionalidade da resolução, primeiro, ao fundamento de que não havia nem parte ainda citada. Daí porque o processo não se iniciou em relação à Câmara Municipal e aos vereadores que integravam aquela Câmara Municipal e que foram os que praticaram os atos que estariam alicerçados na resolução declarada inconstitucional. E após isso, declarada nulidade, saber se realmente, ainda que após a citação das partes interessadas, formado o processo, poder-se-ia a Corte de Contas declarar a inconstitucionalidade, ainda que incidentalmente, da resolução da Câmara Municipal de Espinosa. Porque isso não está, reitero mais uma vez, incluído no rol de competência, tanto na Carta Federal dos Tribunais de Contas, quanto na Constituição do Estado de Minas Gerais. E assim hoje está esta Corte de Contas a examinar, primeiro, essa nulidade bem antevista, bem demonstrada pelo Ministério Público da Corte de Contas, e ao depois, anulado, se poderá realmente, se possui esse poder jurisdicional, essa competência jurisdicional para declarar a inconstitucionalidade dessa resolução, que é um ato normativo da Casa Legislativa de Espinosa. E aqui eu me permito lembrar a vossas excelências quanto ao aspecto de se reexaminar e ao próprio Poder Judiciário se manifestar novamente. Eu relembro aqui a vossas excelências agora um texto muito bem elucidativo de Rui Barbosa na sua célebre oração aos moços, onde ele pontuou, abram-se as aspas, outro ponto dos maiores na educação do magistrado, corar menos de ter errado que de se emendar. Melhor será que a sentença não erre, mas se cair em erro, o pior é que se não corrija. E se o próprio autor do erro remediar, tanto melhor, porque tanto mais cresce com a confissão e incrédito do justo magistrado, tanto mais se soleniza a reparação dada ao ofendido. É o que eu peço hoje a vossas excelências nesse sentido e neste momento. E assim fazendo estarão vossa excelência respeitando, sobretudo, neste caso, não permitir-se minimizar a Constituição, como lembrado em recente decisão
do ministro Celso de Mello, estará respeitando o primado da lei, do direito e da própria justiça. Eu encerro, senhor presidente. Obrigado. Concedo a palavra ao conselheiro Gilberto Enício. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o Ministério Público não arguiu a competência do tribunal com base na súmula citada pelo ilustre patrono aqui da tribuna. Ele não arguiu a competência do tribunal com base nessa súmula de afastar atos normativos, seja estadual ou municipais, que ele entenda inconstitucional. Ele simplesmente argui que, na declaração de nulidade dos dispositivos da Resolução 221 de 2005 de Espinosa, o tribunal teria deixado de observar determinadas formalidades e, com isso, teria arrostado aí o devido processo legal. Então, eu queria deixar isso claro. Em manifestações lançadas às folhas 203 a 207 e 366 a 372 verso, o Ministério Público, junto ao tribunal, arguiu a nulidade da decisão prolatada em 4 de junho de 2014, por meio da qual o Pleno afastou a aplicação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução 221 de 2005, da Câmara Municipal de Espinosa, acostada às folhas 2 a 5 do anexo 1, ato normativo que, aspas, fixa normas sobre as verbas indenizatórias do vereador e dá outras providências, fecho aspas. Depois de analisar detidamente as nuances do caso, ora sob apreciação, penso que assiste razão ao Ministério Público junto ao tribunal. É que, em caso, não foi franqueado o prévio exercício do contraditório aos vereadores que receberam as verbas indenizatórias instituídas pela resolução já citada, e à Câmara Municipal de Espinosa, responsável pela edição do ato normativo questionado, órgão que, embora não tenha personalidade jurídica, detém capacidade processual ativa e passiva para defender seus direitos institucionais, isto é, aqueles vinculados à sua independência, autonomia e funcionamento. A omissão apontada pelo Ministério Público, além de arrostar garantia prescrita no inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República, configura inobservância a disposições consubstanciadas no Código de Processo Civil. Com efeito, não havendo regramento específico a respeito do processamento do incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público no âmbito deste Tribunal de Contas, deveria ser aplicado supletivamente e no que couber o disposto na Lei Adjetiva Civil, por força do disposto no artigo 379 do Regimento Interno deste Tribunal. Sobre o tema, estatuiu o parágrafo 1º do artigo 482 do antigo CPC de 1973 o seguinte, aspas, o Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os prazos e condições fixados no regimento interno do tribunal, fecho aspas. E, naturalmente, essas pessoas jurídicas de direito público só têm como requerer se tiverem sido, pelo menos, intimadas da pendência do incidente de inconstitucionalidade, o que não foi observado neste caso. Por sua vez, o artigo 948 do vigente CPC, de forma mais cristalina, dispõe que, aspas, arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara, a qual competir o conhecimento do processo. Fecho aspas. Eu trouxe esse paralelo para demonstrar que antes do vigente CPC já havia essa possibilidade aqui de se intimar a pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato questionado. E no CPC atual a questão ficou ainda mais clara. Atualmente,
essa questão se encontra pacificada pelo tribunal, nos termos do entendimento cristalizado no enunciado da súmula 123, com o seguinte teor, aspas, compete ao tribunal a apreciação incidental da constitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, observado o disposto nos artigos 948 a 950 do CPC/2015, fecho aspas. Dessa forma, a meu ver, é incontroversa a nulidade suscitada, porquanto ferido de morte o princípio do contraditório, corolário do devido processo legal. Nesse sentido, como bem salientado pelo Parquet de Contas, não se pode falar em validade de decisão prolatada em processo ainda sem relação processual devidamente constituída. Com efeito, a omissão verificada consubstancia vício processual insanável, cujo reconhecimento pode-se dar de ofício ou por provocação da parte ou do Ministério Público junto ao tribunal, o que aconteceu nesse caso, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno. Assim sendo, a meu juízo, impõe-se declarar-se a nulidade da decisão objurgada pelo Ministério Público junto ao tribunal e com fulcro no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno, os autos da auditoria 911.767 devem retornar a este relator para que sejam adotadas as providências necessárias para a retificação da omissão verificada. Então, senhor presidente, pelo exposto, eu voto pela declaração de nulidade absoluta dos atos praticados nos autos da auditoria número 911.767, desde a decisão prolatada pelo Pleno em 4 de junho de 2014, por meio da qual foi afastada a aplicação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução número 221 de 2005, editada pela Câmara Municipal de Espinosa, por violação a princípio constitucional do contraditório, corolário do devido processo legal, em face da ausência de citação prévia dos interessados. Cumpra-se o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 174 do Regimento Interno. É o voto. Conselheiro Durval Ângelo. Senhor presidente, nobres colegas, senhor defensor, eu acho que nós estamos diante do velho axioma aristotélico de que na busca da verdade, forma e conteúdo são inseparáveis. Eu discordo do defensor quando fala sobre a competência do tribunal na questão da arguição de inconstitucionalidade, mesmo sabendo que isso é uma questão em aberto e sujeita a muitas polêmicas, mas eu acho que na questão formal o relator está correto. Eu acho que nós não podemos violar o princípio constitucional do contraditório. Por isso, não houve realmente a garantia do amplo direito de defesa. No momento no Brasil, onde essa polêmica está colocada na ordem do dia, na discussão do papel do judiciário hoje no país, nós não podemos permitir, né, que haja uma esquizofrenia ao separar forma de conteúdo, mesmo entendendo que no conteúdo as questões trazidas do trabalho sério da auditoria desta casa demonstram, né, irregularidades nos pagamentos. Eu acho que na tese do bom direito, né, a gente tem que admitir que não houve a garantia desse devido processo legal. Por isso eu voto com o relator. Impedimento do conselheiro Vanderlei Ávila, conselheiro Sebastião Alves. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Conselheiro Jausiana. Tem um voto. Em separado, com a devida vênia do relator, conselheiro Gilberto Diniz, apresenta uma divergência em seu voto para entender que no presente caso não há que se falar em nulidade nos atos praticados após a decisão que afastou a norma municipal que disciplina o pagamento da verba indenizatória aos vereadores da Câmara de Espinosa.
A decisão do Pleno foi prolatada em 4 de junho de 2014, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a Lei 5.864, e a arguição de inconstitucionalidade estava disciplinada no artigo 480 e seguintes, que assim estabelecia. Artigo 480. Arguída a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou à Câmara a que tocar o conhecimento do processo. Artigo 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de ser submetida a questão ao Tribunal Pleno. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, incluído pela Lei 9.756 de 1998. Artigo 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os prazos e condições fixadas no regimento interno do tribunal. Todos os requisitos estão vigentes, foram observados pelo Tribunal Pleno para a concessão da medida de afastamento da norma. Se não, vejamos. Primeiro, foi arguída a inconstitucionalidade da resolução. Segundo, a questão foi submetida ao relator, peça 2, SGAP, ao Ministério Público, que se manifestou na peça 3 do SGAP. Terceiro, submeteu o fato à primeira Câmara, peça número 4 do SGAP. Quarto, a primeira Câmara se pronunciou pela afetação da matéria ao Pleno, peça número 5, também no SGAP. Quinto, o Pleno, em sessão de 4 de junho de 2014, decidiu pelo afastamento da norma, peças número 8/9 do SGAP. Sexto, o relator determinou a citação dos vereadores para se manifestarem sobre o afastamento da norma pelo Tribunal de Contas do Estado, peça número 10, SGAP. 7. O atual relator, fundamentado em decisão proferida nos autos número 850.360, do Pleno, indeferiu o pedido de citação da Câmara sob o argumento de que, à época, não era necessária sua citação, abre parênteses, como de fato não era, fecha parênteses, mas determinou a intimação da edilidade para se manifestar sobre o afastamento da norma, peça número 13. E oitavo, tanto os vereadores quanto a própria Câmara Municipal de Espinosa se manifestaram nos autos, conforme relatado no voto condutor. Do exposto não há que se falar, então, em violação ao disposto no artigo 948 do novo Código de Processo Civil, uma vez que o mesmo somente passou a surtir seus efeitos a partir de 17 de março de 2016. Como se vê, os requisitos foram observados para que a medida de afastamento da norma fosse válida e, portanto, por essas razões, voto pela regularidade dos atos praticados nos autos da auditoria sob comento, desde a decisão prolatada pelo Pleno em 4 de junho de 2014, devendo o processo seguir seu curso normal. É como voto. Fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro José Alves Viana. Agradeço a presença do Dr. Galvão. Eu agradeço a vocês. Agora com a palavra o conselheiro Vanderlei Ávila para o item 1 da pauta. Senhor presidente, o processo 1.024.647,
247.559, 1.247.60. São recursos ordinários. Eu vou me ater ao resumo, senhor presidente. Recorrente é Flávio Carvalho Queiroz Tomé. Processo referente a 880.629. Preliminar, admissibilidade. Admito os recursos, uma vez que são próprios, tempestivos, e os recorrentes partes legítimas, atendendo assim o disposto no parágrafo 5º do artigo 328 da Resolução 329, da Resolução 12 de 2008, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Sebastião Vaz. De acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanhe o relator. Conselheiro José Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Conselheiro Durval Ângelo. Também com o relator. Fica admitido o recurso. No mérito, diante dos fundamentos expostos no mérito, dou provimento parcial ao recurso de número 1.024.647, interposto pelo senhor Flávio Carvalho Queiroz Tomé, subprocurador-geral do município de Carangola, para a. Manter a multa aplicada no valor de R$1.000 diante da ausência de demonstração da singularidade do serviço na contratação nos termos da linha A, item 2 do acordo recorrido. B. Rever a decisão contida na linha B, item 2 do acordo recorrido, para decotar a multa aplicada ao recorrente em razão da ausência de justificativa de preço, contrariando o artigo 26.3 da Lei 866/93. Quanto aos recursos de números 1.024.759 de Patrick Neido Albuquerque e 1.024.760 de Vinícius Ribeiro dos Reis, nego o provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Intima-se o recorrente e seus procuradores, nos termos do parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 166 do Regimento Interno, para que no prazo de 30 dias contado da ciência da decisão efetuem e comprovem o recolhimento dos valores devidos na forma prevista do caput do artigo 365 do Regimento Interno deste Tribunal. Comprovado o recolhimento integral da multa, desquitação dos responsáveis nos termos do artigo 369 do Regimento Interno. Não havendo recolhimento da multa, como se disposto no artigo 368 do Regimento Interno deste Tribunal. Ultimadas as providências cabíveis, arquivos sus autos, nos termos do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. É como voto. Conselheiro Sebastião Vaz. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Terrão para o item 2 da pauta. Boa tarde a todos. Com retorno de vista, o relator conselheiro Vanderlei Ávila, a consulta 986-502 do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor de Barbacena. Como de praxe, já distribuí a Vossa Excelência a íntegra do voto, vou me ater apenas à parte conclusiva. Pelo exposto, voto para que a consulta seja respondida nos seguintes termos. Quanto às respostas 1 e 2, os períodos já utilizados para se aposentar em um cargo, seja pelo regime geral, seja pelo próprio, não podem ser utilizados novamente para outra aposentadoria. E 3, para fins de informação ao FISCAP, a CTC contendo o tempo de contribuição ainda não utilizado poderá ser apresentada para justificar a nova aposentadoria, desde que seja possível discriminar o período já aproveitado para a primeira aposentação e aquele remanescente. Nesse caso, eu já votei, mas vou acompanhar o voto do conselheiro José Alziano em seu voto visto apresentado na sessão do dia 20 de 2 de 2019, por considerar que a resposta apresentada é mais completa, esclarecendo de forma abrangente e unificada os questionamentos apresentados dos itens 1 e 2. Com relação ao questionamento do item 3, acompanho o voto visto apresentado pelo conselheiro Cláudio Terrão. Indago os demais conselheiros desejam rever o voto. Conselheiro Vanderlei Ávila. Não, senhor presidente. Conselheiro Sebastião Vaz. Desejo, senhor presidente. Eu também vou, em razão do voto visto, eu vou alterar o meu posicionamento e acompanhar o último parecer apresentado agora pelo conselheiro Cláudio Terrão, por entender ser mais claro e consentâneo com o objetivo da consulta. Conselheiro José Alziano. Também vou acompanhar o conselheiro Cláudio Terrão, porque o seu voto está mais objetivo. Conselheiro Gilberto Diniz. Eu já votei, mas se eu já tiver votado, eu retifico meu voto para acompanhar o voto proferido agora pelo conselheiro Cláudio Terrão. Eu acho que ele trouxe a matéria com mais objetividade, senhor presidente, e respondendo de forma mais clara aos questionamentos formulados. Senhor presidente,
Pois não. Nós havíamos no nosso voto compreendido naquela época, entendido, que o conselheiro, embora a resposta para mim é a mesma. O voto do conselheiro Viana, que nós acompanhamos, deixava assim de forma clara, e que a mesma pronunciamento pelo conselheiro Cláudio Terrão, de uma forma até mais resumida, e a do conselheiro Viana mais didática. Poderá, talvez, trazer alguma dúvida? Sim. Então, a do Cláudio Terrão é mais objetiva. Eu também, então, uma vez que o próprio conselheiro Viana, eu acompanho o do Cláudio Terrão. Também, o Viana também encampou o voto do conselheiro Cláudio Terrão, também acompanho todo o voto do conselheiro Cláudio Terrão, então fica aprovado o voto do conselheiro Cláudio Terrão, que foi encampado pelo conselheiro José Alves Viana. Concedo a palavra ao conselheiro Vanderlei Ávila para o item 3 da pauta. O processo 1.053.050. Só um minutinho para corrigir, e fica vencido em parte o conselheiro Hamilton Coelho. Processo 1.053.898, na consulta do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Público Municipal de Carmésia, consulente Elcio Lucas de Carvalho. Admissibilidade. Preenchidos os requisitos previstos no inciso 1 a 5 do parágrafo 1º do artigo 210b do Regimento Interno, admito a consulta conhecendo da primeira e da segunda pergunta. Por outro lado, não conheço a terceira indagação por sua inobservância ao inciso 4 do artigo 210b do Regimento Interno, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Sebastião Verso. Com relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Também com o relator. Conselheiro José Alves Viana. Senhor presidente, senhor relator, eu também, com a devida vênia, entendo que o Pleno deveria admitir a consulta relativamente também à pergunta número 3, uma vez que, à época, o IPSENG vinha recolhendo as contribuições previdenciárias dos servidores públicos dos municípios porque promovia suas aposentadorias. Ou seja, efetivamente houve recolhimento de contribuições previdenciárias e um pronunciamento desse tribunal é de vital importância para orientar os jurisdicionados quando da concessão do benefício da aposentadoria. É o meu voto da admissibilidade. Conselheiro Gilberto Disse. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Então fica admitido o recurso, vencido em parte o conselheiro. Devido a esse caso, meu voto acompanha o relator. Fica aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro José Alves Viana. Na admissibilidade. Admissibilidade. No mérito, por todo exposto, diante das indagações dos consulentes que foram conhecidas, concluo alinhado o entendimento da diretoria de fiscalização de atos de pessoal em tese que, primeiro, é possível contagem recíproca entre fundos do RPPS e, nesses casos, deve ser observada a legislação federal, que é a Lei 9.796 de 99. 2. A competência para instituir restrições à contagem recíproca de contribuição é exclusiva do legislador federal. 3. As compensações financeiras entre os fundos de SPPS devem dar-se na forma do decreto 3.112 de 1999, independente da regularidade dos fundos perante os mandamentos da Lei 9.717 de 1998. 4. Vedado a suspensão dos pagamentos realizados a título de compensação financeira aos fundos que se encontram irregulares. É o parecer. Conselheiro Sebastião Verso. Com relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanho o relator. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Disse. Da mesma forma, com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Eu também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. Passa a palavra ao conselheiro Sebastião Verso. Pois não, senhor presidente. Processo 1.015.407, recurso ordinário, recorrente Valdir Pereira da Silveira.
Tema prejudicial de mérito com relação à prescrição da pretensão ressarcitória. Afasta as prejudiciais de mérito de inconstitucionalidade das normas de prescrição desse tribunal suscitadas pelo parquê e de prescrição trazida pelo recorrente, bem como reforça os argumentos que colacionei anteriormente para afastar a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão ressarcitória. O conselheiro Cláudio Terrão já votou, né? Acompanhando o relator, por outros fundamentos. Conselheiro José Alziano. Manifesto minha suspeição para esse processo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com relator. Fica aprovado o voto do relator com a suspeição do conselheiro José Alziano. No mérito, considerando que as razões recursais não elidiram as irregularidades apontadas da decisão recorrida, nego o provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão proferida pela primeira Câmara na sessão de 28 de março de 2017, que determinou o ressarcimento erário no valor de R$ 3.998,40 a ser realizado pelo recorrente em razão do recebimento de complementação salarial pela participação em sessões ordinárias realizadas irregularmente, entre outras disposições. Intime-se, cumpridos os trâmites regimentais, arquivos. Conselheiro Cláudio Terrão. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Com relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com relator. Fica aprovado o voto do relator com a suspeição do conselheiro José Alziano. Eu concedo a palavra ao conselheiro Cláudio Terrão. Ao pedido de rescisão, 1.024.504, requerente a José Silvério Felício da Cunha. Em admissibilidade nos termos da fundamentação com êxito do pedido de rescisão. Conselheiro José Alziano. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Me admito. Conselheiro Durval Ângelo. Também admito. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com relator. Conselheiro Sebastião Verso. Admito. Fica admitida a rescisão. No mérito, nos termos do artigo 361 do Regimento Interno, voto pela rescisão parcial da decisão proferida pela segunda Câmara, na sessão de 14 de fevereiro de 2017, nos autos do processo administrativo 672868, especificamente para julgar regulares os gastos com publicidade institucional descritos nas notas de empenho, cujos números estão identificados no voto, as quais remontam o valor histórico de R$ 19.691,60, mantendo-se, todavia, a obrigação de o requerente restituir ao erário a quantia histórica de R$ 8.269,22. Intime-se o responsável acerca do teor dessa decisão, por via postal, nos termos do artigo 166, inciso 2º do Regimento Interno. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquive-se os autos. Conselheiro José Alziano. Com relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro Cláudio Couto Terrão parcialmente, pois mantém a obrigação de o requerente ressarcir R$ 2.799,22, devidamente corrigidos aos cofres municipais, relativamente às despesas com multas de trânsito, no montante de R$ 753,22, e com publicidade, comprovadas mediante a nota de empenho número 2340-07, no valor de R$ 2.046, tendo em vista que, com a documentação apresentada no pedido de rescisão, ficou comprovado ter havido promoção pessoal de agente público, nos termos do voto do relator. Em relação aos gastos com publicidade comprovados pelas notas de empenho de número 2340-08 e 172-001, no importe de R$ 5.470, sem apresentação do teor da matéria publicada ou veiculada, mantenho o entendimento consubstanciado no voto que proferi nos autos do processo principal, sob minha relatoria, bem como no incidente de uniformização de jurisprudência número 1.012.204, até mesmo em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, é que, no caso, o descumprimento do disposto no inciso 10 do artigo 3º da Instrução Normativa número 5 de 1999, que estatuía a obrigação de o gestor promover
aspas, anexação nas notas de empenho referente às despesas com publicidade e divulgação de exemplar do jornal, panfleto ou qualquer outro veículo que demonstre o conteúdo da matéria publicada devidamente identificada ou de termo descritivo do que foi veiculado pelo rádio ou televisão, fecho aspas, poderia ensejar a cominação de multa ao responsável nos termos do artigo 19 desse mesmo ato normativo, e não de ressarcimento. É o voto. Pela ordem, excelência. Pela ordem, a palavra, conselheiro Clautel. Essa questão é muito interessante, porque, no caso concreto, o gestor está sendo apenado pela sua boa-fé. Se ele não tivesse apresentado nenhuma desses documentos, ou se tivesse apresentado apenas um dos documentos e não apresentasse os outros, ele seria beneficiado exatamente por esse entendimento, ou seja, de que a omissão dele em prestar as contas alcançaria todo o objeto da condenação. Então, assim, de fato, compreendo a posição do conselheiro Gilberto Diniz, mas acho que a gente precisa ainda aprofundar um pouco mais em relação a essas questões. Eu também acho. É justamente que a desconfiança que o tribunal tem é um caso aí da desconfiança. Não, ele não apresenta porque ele vai rasgar, porque ele vai tomar só uma multa. Ele apresentou, ele teve boa fé. E nesse caso aqui, tem até uma questão que poderia até ser discutida. Ele está sendo apenado agora por uma outra irregularidade que ele não teve oportunidade de se defender. Porque antes foi não apresentação da matéria. Exatamente. Agora ele está sendo apenado por ter sido comprovada a promoção pessoal. Isso aí ele não teve a oportunidade de defesa. Concordo. É outra questão também que teríamos que refletir. Concordo. Conselheiro Durval Lange. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Alves. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verde. Vistas. Muito bem. Visto concedido, conselheiro Sebastião Verde. Processo número 6, a consulta Câmara Municipal de Guaxupé, processo 1.066.773. Admissibilidade. Nos termos da fundamentação, conheço da consulta. Conselheiro Zé Alziano. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Lange. De acordo. Conselheiro Vanderlei Alves. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator para divergir no sentido, por entender que não se encontram preenchidos todos os requisitos incertos no artigo 210b, parágrafo 1º regimental, para que sejam respondidos os questionamentos dos itens 1 e 2. Os dois primeiros questionamentos, ao meu sentir, carecem de requisitos de serem formulados em tese, previsto no inciso 3, sobre dito dispositivo regimental, por se consubstanciar em assessoramento a situação claramente vivenciada pela edilidade consulente. Ademais, quanto ao questionamento de número 1, esse carece também de ineditismo, elemento necessário para que a hipótese se subsuma no inciso 5º do dito dispositivo, já que a questão está respondida na consulta 912-160, citada pelo conselheiro relator e pelo estudo da Coordenadoria de Sistematização e Deliberação e Jurisprudência. Portanto, no meu caso, salvo melhor juízo, eu voto pela não admissão dos questionamentos 1 e 2. Conselheiro Sebastião Verde. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator, vencido em parte o conselheiro Vanderlei Alves. Eu acompanho o relator. No caso da consulta, eu voto também. Bom, no mérito, respondo aos questionamentos formulados pelo conselente nos seguintes termos. 1. É possível a acumulação do cargo de analista de controle interno da Câmara Municipal com o de vereador da mesma casa. 2. É possível que o servidor, na situação de acumulação, ocupe cargo na mesa diretora da Câmara, devendo observar, contudo, em sua atuação de ofício, no caso concreto, o princípio da segregação de funções basilar do controle. 3. Preenchido o requisito constitucional de compatibilidade de horários, a acumulação constitui direito subjetivo do servidor. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Alves. No mérito, com o relator. Conselheiro Sebastião Verde. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator.
Assunto administrativo, ato normativo, processo 923995, referência a projeto de resolução referente à atualização dos valores de diária de viagem dos servidores do Tribunal. Em conclusão, diante da penúria documental relativa ao processo em referência e também da sua evidente perda de objeto, tenho que, além de materialmente inviável, seria contraproducente a reconstituição desse assunto administrativo, razão pela qual proponho o arquivamento da matéria, sem a restauração dos autos e, consequentemente, voto pelo arquivamento do presente projeto de resolução. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Assunto administrativo, ato normativo, 1.058.694. Senhor presidente, trata, como disse, de assunto administrativo, ato normativo referente ao projeto de resolução que tem por objetivo dispor sobre a realização de sessões do Tribunal Pleno e da primeira e segunda Câmaras no mês de janeiro. Em 7 de janeiro de 2019, foram os autos autuados e distribuídos à minha relatoria. Em seguida, foi determinada a comunicação aos demais conselheiros, conselheiros substitutos e ao Ministério Público de Contas, de que se encontrava disponível no SGAP a minuta da resolução em referência para apresentação de emendas, em observância ao disposto no caput do artigo 7º da Resolução 6/09. Esse prazo transcorreu, entretanto, sem que houvesse a apresentação de emendas. Em razão disso, nos termos dispostos do artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução 609, determinei o encaminhamento de cópias do texto consolidado da minuta aos conselheiros, conselheiros substitutos e Ministério Público de Contas, bem como remeti o processo à Secretaria do Pleno para inclusão do mesmo em pauta. Por outro lado, tomei conhecimento na presente data de voto divergente disponibilizado antecipadamente pelo conselheiro José Alves Viana, por meio do qual vota pela não aprovação do presente projeto de resolução com as razões lá aduzidas. Então, em razão disso, para melhor apreciar os fundamentos trazidos pelo referido membro deste colegiado, eu solicito que o processo seja retirado de pauta. Fica retirado de pauta o processo 1.058.694. Retorno de vista, consulta 1.040.694 da Prefeitura Municipal de Pains. Eu acompanho o voto do conselheiro substituto Vitor Meyer para conhecer da consulta em sua integralidade, vez que ambos os questionamentos nela contidos cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 210b do Regimento Interno. Nesse caso também eu vou rever meu voto e vou acompanhar o voto do conselheiro Vitor Meyer para admitir os dois itens da consulta. Presidente, pela ordem. A palavra ao conselheiro Sebastião Verso. Também gostaria de esclarecer o meu voto proferido na sessão de 19 de junho de 2019, no qual, em sede preliminar de mérito, admiti a consulta quanto aos dois questionamentos. Então você também está admitindo os dois. Perfeito. Vamos ver a contagem dos votos aqui. Então, fica admitida a consulta. De acordo com o voto do conselheiro Vitor Meyer, vencido o conselheiro Hamilton Coelho, Gilberto Diniz e Adonias Monteiro. Senhor presidente, então, tendo sido delimitado os quesitos a serem respondidos, eu solicito o retorno dos autos ao meu gabinete para análise do mérito. Retorno os autos ao gabinete do conselheiro Cautela. Conceda a palavra ao conselheiro José Alves Viana. Peço antecipadamente a dispensa da leitura da íntegra. Perfeitamente. Número 10 da pauta. Recurso ordinário, número 986.818.
À luz das disposições contidas nos artigos 329, 334, 335 da Resolução 12 de 2008, esse relator conhece o presente recurso ordinário. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Fica admitido o recurso. Preliminar de prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Voto pela rejeição da presente preliminar. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanho o relator. Fica aprovado. Em conclusão, nego provimento ao recurso ordinário, mantendo-se integralmente o acordo recorrido. Cumpre-se as disposições regimentais pertinentes, em especial o disposto no artigo 364, como também as regras incertas na Resolução 13 de 2013. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verso. acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. Número 11 da pauta, o recurso ordinário, processo 1.012.267, exercício 2017, município de Jacutinga. Admissibilidade, conheço o presente recurso ordinário. Conselheiro Gilberto Diniz. Também dele conheço. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Conheço. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanho o relator. Fica admitido o recurso. Prejudicial de mérito, prescrição da pretensão punitiva. Entendo pela não ocorrência tanto da prescrição geral quanto da prescrição intercorrente nos autos de número 810.976. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Fica aprovado o prejudicial de mérito. Conclusão, o voto é pela manutenção da decisão do acórdão ACOR, não tendo o senhor Darcy de Moraes Cardoso, ex-prefeito municipal de Jacutinga, apresentar justificativas capazes de modificar a decisão proferida por esse tribunal no processo 810.976, inspeção ordinária. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião O Verso. mérito também com o relator. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanho o relator. Fica aprovado o voto do relator. 12 da pauta, recurso ordinário 1.040.591, conheço o presente recurso ordinário. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Admito. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Fica admitido o recurso. Preliminar de prescrição da pretensão reparatória de dano, acolho a manifestação ministerial de folhas 39/42 para afastar prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento do dano ao erário fundada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que não aplicável ao caso sob exame. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Também rejeita a preliminar. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho o relator. Fica aprovado. Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, processo em que proferida a decisão recorrida data de mais de 18 anos da ocorrência de fatos que ensejaram a tomada de conta especial instaurada em 2010 e a citação do recorrente em 2013. Por essa razão, entendendo estar prejudicado o contraditório e ampla defesa do recorrente,
sendo materialmente impossível aferir a ocorrência ou não de dano ao erário e diante da ausência dos pressupostos de construção e desenvolvimento válido e regular do processo, dou provimento ao recurso e considero como iliquidáveis as contas objeto da tomada de contas especial 862.486, determinando o seu trancamento nos termos do artigo 255, caput, e parágrafo 1º da Resolução 12/2008. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Alberto. acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanhe o relator. Fica aprovado o voto do relator. Em conclusão, por todo exposto, voto pelo provimento do recurso ordinário interposto por senhor Valdemir Damasceno Andrade, ex-prefeito municipal de Grão-Mogol, reformando a decisão recorrida para julgar iliquidáveis as contas do convênio 175/1995, firmado entre o município e o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, e determinar o seu trancamento nos termos do artigo 255, caput, e parágrafo 1º da Resolução 12/2008. Transitada em julgado essa decisão, cumprida as formalidades legais e regimentais, arquivos seus autos conforme disposições dos artigos 166, inciso 1, e 196, parágrafo 2º, parágrafo 3º do Regimento Interno. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. Também de acordo. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Sebastião De Alberto. acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. 13 da pauta, processo 1.058.677, eu peço a retirada de pauta. Fica retirado de pauta o processo 1.058.677. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz. Recurso ordinário, senhor presidente. Processo 1.015.730. Eu voto pelo sobrestamento dos autos com fulcro no artigo 171 regimental até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos do recurso ordinário, processo número 1.007.601. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Alberto. De acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanhe o relator. Conselheiro José Alviano. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo 15 já foi deliberado, agora processo 16, ao retorno de vista, pedido de rescisão, processo 1.047.627, sob a relatoria do conselheiro Sebastião Elvésio. Eu pedi vista ainda na admissibilidade, senhor presidente. Então, pelo exposto da fundamentação que foi disponibilizada a vossas excelências, acompanhando o relator, admito o pedido de rescisão, mas não apenas porque houve alegação de que não foi feita a citação, o que corresponde à hipótese do inciso 1 do artigo 355 regimental, já que a citação era indispensável à luz da Constituição da República, da Lei Complementar 102 de 2008, artigo 77, inciso 1, e do Regimento Interno, artigo 166, inciso 1, artigo 172, parágrafo 1º, e do artigo 307, caput, mas também porque foram apresentados documentos alegadamente novos, o que corresponde à hipótese do inciso 3 do artigo 355 regimental, já que o motivo para haverem sido julgadas irregulares as contas relativas ao convênio número 661 de 2009, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Instituto de Artes e Cultura Popular do Grupo Tabinha, foi a não prestação de contas, de que teriam de fazer parte alguns dos documentos somente agora dados a conhecer a esse tribunal. É como voto neste momento em que se examina a admissibilidade do pedido de rescisão, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não. gostaria apenas de registrar que, quando eu fiz o meu juízo de admiticidade, eu apontei a existência de apenas uma das situações descritas nos 3 incisos do 365 regimentais, exatamente porque eles não são cumulativos. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila.
Senhor presidente, eu voto para inadmissibilidade com o voto do conselheiro Gilberto Diniz com os novos documentos por apresentados. O conselheiro Gilberto Diniz também está admitindo a rescisão. Então, fica admitida a rescisão. E passa a palavra ao conselheiro Sebastião Verso para a continuidade da apreciação do processo. Admitido, então, a rescisão, eu tenho uma preliminar de mérito, na qual reconheço a validade e regularidade da citação do senhor Neirimar da Silva nos autos da TCE 932427, uma vez que o recebimento de intimações e citações por terceiro em domicílio correto não é suficiente para torná-la inválida, uma vez que atende à exigência do 166, parágrafo 2º do Regimento Interno. Conselheiro Cláudio Terron. Acompanhe o relator. Conselheiro Zalzo Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Estou de acordo com o relator, senhor presidente, até porque, pelo que eu apurei nos autos, o ofício de citação foi entregue, foi destinado ao senhor Neirimar da Silva, e conforme aviso de recebimento à folha 149, foi recebido pela senhorita Raíssa Persílio da Silva, filha, aliás, do destinatário, de acordo com a matéria jornalista disponível aqui no link que eu cito aqui no voto. Então, logo, há que descartar a ocorrência efetiva desse primeiro fundamento aí de nulidade da decisão, por vício na citação. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Abe. Com o relator. Fica aprovado a preliminar nulidade de citação. No mérito, por tudo exposto, considerando que as razões recursais não elidiram as irregularidades apontadas no acordo da TCE 932427, deliberado na sessão da 2ª Câmara deste Tribunal em 26 de novembro de 2015 e retificado por inexatidão material na sessão de 13 de julho de 2017, pelo desprovimento do pedido de rescisão e exame interposto pelo senhor Neirimar da Silva, mantendo-se incólume a decisão, que considerou irregulares as contas relativas ao convênio 661/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social e o Instituto de Artes e Cultura Popular do Grupo Tapinha de Uberlândia, e determinou ressarcimento ao erário no montante histórico de R$50 mil, e ainda sanção pecuniária no valor de R$5 mil. Relativamente ao pedido alternativo de parcelamento, verifico que o parcelamento da multa já foi deferido às folhas 209 e 210 dos autos da TCE, e no que concerne ao dano ao erário não há previsão legal para tanto, razão pela qual julgo improcedente o pedido. Intime-se à parte, por via postal e DOC, nos termos do artigo 166, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Resolução 1208. Cumpridas as disposições regimentais pertinentes, fica extinto o processo, devendo os autos arquivados nos termos do 1764 do Regimento Interno da Casa. Conselheiro Cláudio Terron. Com o relator. Conselheiro Zalzo Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu julgo improcedente o pedido, acompanhando o relator, no tocante ao pedido sucessivo de parcelamento, nada há a prover, porque o parcelamento do valor da multa já foi deferido, a folha 205 dos autos principais, e porque não se insere entre as competências dessa Corte decidir sobre solicitações de parcelamento de valores a serem ressarcidos ao erário estadual, as quais devem ser apresentadas a tempo e modo às autoridades competentes. Então, eu entendo que esse pedido de parcelamento de débito, ele deve ser apresentado à secretaria competente aqui para fazer o recolhimento desse valor devido. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Abe. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Agora, na sequência, senhor presidente, eu tenho um outro retorno de vista, o pedido de rescisão, processo 912.036, esse sob a relatoria do conselheiro Cláudio Couto Terrão. Pelo que foi exposto na minha fundamentação, que também já é de conhecimento de vossas excelências, eu acompanho o relator e o conselheiro Zé Alves Viana, votando também pela inadmissão, mas simplesmente porque sequer houve alegação consistente de que a decisão do tribunal teria sido, aspas, proferida contra a disposição de lei, fecho aspas. O que,
à luz do disposto no inciso 1 do artigo 355 do Regimento Interno, seria imprescindível para admitir o pedido de rescisão. É o voto na admissibilidade. Conselheiro Durval Ângelo. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Durval Ângelo. Com a palavra, o conselheiro Durval Ângelo. Item 18, processo 1.054.144, recurso administrativo, recorrente Humberto Luiz Gama da Silva. Na preliminar de admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Conheço. Conselheiro Cláudio Terrão. Também conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Fica admitido o recurso. Na preliminar de nulidade, rejeita a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Também rejeita a preliminar citada. Conselheiro Cláudio Terrão. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Fica aprovado. Voto do relator. No mérito, dou provimento ao recurso para reformar a decisão exarada nos autos do processo DGP 70/2018 e, consequentemente, determinar que nenhuma cobrança retroativa referente à parcela extrateto remuneratório do período de novembro de 2015 a setembro de 2016 seja imposta à hora recorrente. Intimem-se o recorrente e a titular da Diretoria de Gestão de Pessoas do teor da decisão e, promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem seus autos. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verso. Senhor presidente, no mérito, com a devida vênia, eu divido do voto do eminente relator. Inicialmente, entendo por bem esclarecer que o pagamento extrateto ao servidor perdurou até setembro de 2016. Portanto, posteriormente à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários 606-358 e 609-381, na medida em que o recorrente contava com a segurança concedida pelo Tribunal de Justiça Mineiro, nos autos do mandado de segurança citado pelo relator. É imperioso esclarecer que a segurança concedida pelo Judiciário Mineiro, em decisão de mérito, somente foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da suspensão de segurança 5.103, em 20 de setembro de 2016, oportunidade na qual a então ministra-presidente daquela corte, Carmen Lúcia, determinou a interrupção dos efeitos da segurança anteriormente concedida ao recorrente até o trânsito em julgado e a aplicação aos vencimentos do interessado do teto remuneratório previsto no 3711 da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, ao contrário da conclusão que se extrai do voto condutor, não havia possibilidade dessa Casa proceder à suspensão do pagamento da parcela extrateto, logo após a decisão do Pretório Excelso no RE 606-358, tendo em vista que a suspensão da segurança nos autos da ação movida pelo Estado de Minas Gerais se deu apenas em 20 de setembro de 2016, tendo este tribunal, diligentemente, após a comunicação do deciso em epígrafe, adequado o teto remuneratório a partir da folha de pagamento de outubro de 2016. Isto posto, não há como se atribuir a um erro administrativo os pagamentos efetuados ao servidor no período compreendido entre 18 de novembro de 2015, data de boa-fé fixada no RE 606-358, e setembro de 2016, uma vez que efetuados em estrita observância à decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo recorrente. Feito esse esclarecimento, mantendo coerência com a posição por mim adotada quando esse plenário deliberou o processo 1.054.224, oportunidade na qual acompanhei o voto divergente do conselheiro Cláudio Terrão, entendo que mesmo que os pagamentos acima do teto tenham persistido após 18 de novembro de 2015, por força, destaque-se mais uma vez de decisão judicial, dessa data em diante não foram mais dotados de ares definitivos, pois que o órgão máximo do Judiciário fixou tese acerca da ilegalidade do recebimento de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência
da Emenda Constitucional 41 de 2003, acima do teto remuneratório do artigo 3711 da Constituição da República, em sede de repercussão geral, fixando o marco temporal explícito para a aferição da boa-fé. Ainda que os valores recebidos, enquanto vigorou a segurança, pudessem caracterizar a boa-fé subjetiva do recorrente, não poderiam ter ensejado a conclusão de que integrariam seu patrimônio definitivo a partir de 18 de novembro de 2015. No máximo, somente a boa-fé objetiva, a partir dessa data, tornaria irrepetível a verba, seja por um erro da administração, o que não se configura no presente caso, conforme demonstrado, seja por um provimento judicial dotado de força definitiva, como, por exemplo, uma decisão judicial transitada em julgado e posteriormente rescindida, haja visto que tanto na antecipação de tutela quanto em sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o beneficiário sabe que a decisão pode vir a ser reformada, ao passo que na execução definitiva a parte age com a presunção de que a coisa julgada possui estabilidade. Nesta senda, em que pesa as argumentações de defesa com doutrina e jurisprudência que, sob minha acepção, pelo entendimento acima exarado, não são inaplicáveis ao caso concreto, verifico não prosperar o recurso no mérito, devendo a decisão recorrida no que se refere à pretensão de ressarcimento dos valores indevidos de 18 de novembro de 2015 a setembro de 2016 manter-se intacta. Entrementes, passo a análise dos pedidos alternativos que buscam a reforma dos cálculos apresentados pela Coordenadoria de Pessoal e Pagamento. Neste ponto, diante das considerações muito bem fundamentadas e trazidas aos autos pela Coordenadoria de Pagamento e Pessoal, elucidadas por planilhas de cálculo, mantenho a decisão recorrida, no qual se refere aos questionamentos pertinentes ao 13º salário, imposto de renda e contribuição previdenciária. Contudo, quanto ao cálculo pertinente ao mês de novembro de 2015, contrário senso ao que entendeu o então presidente dessa Casa, entendo que o marco temporal a ser adotado para a aferição da boa-fé é aquele explicitamente adotado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como também entende a Coordenadoria de Pessoal e Pagamento. Diante das razões expendidas, com a devida vênia, voto pelo provimento parcial do recurso, para que seja considerada para o cálculo de diferença extrateto, referente ao mês de novembro de 2015, apenas o período compreendido entre 19 e 30 de novembro de 2015, conforme entendimento firmado pelo STF. É o voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho a divergência. Conselheiro José Alzina. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator, senhor. Fica aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Sebastião Elvésio e o conselheiro Cláudio Terrão. Item 19, processo 1.054.258, recurso administrativo, recorrente Nelson Carone Costa. Na preliminar de admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Com o relator. Conselheiro Sebastião Elvésio. Conheço. Conselheiro Cláudio Terrão. Também conheço. Conselheiro José Alzina. Com o relator. Conselheiro Gilberto, com a suspensão do conselheiro Gilberto Diniz. Fica admitido o recurso. Na preliminar de nulidade, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Elvésio. acordo. Conselheiro Cláudio Terrão. Também acompanho o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Ao conselheiro José Alves. Com o relator. Não fica aprovado o voto do relator com a suspeição do conselheiro Gilberto Diniz. No mérito, dou provimento ao recurso para reformar a decisão exarada nos autos do processo TGP 73/2018 e, consequentemente, determinar que nenhuma cobrança retroativa referente à parcela extra-teto remuneratório do período de novembro de 2015 a setembro de 2016 seja imposta por hora ao recorrente.
Intimem-se o recorrente a titular da Diretoria de Gestão de Pessoas do teor da decisão e, promovidas medidas cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Com o Alves. relator. Conselheiro Sebastião Alves. Senhor presidente, esse caso guarda muita semelhança com o anterior. Então, também, no mérito, com a devida vênia, eu vou divergir do voto do relator. E o único ponto a acrescentar nesse caso concreto, quanto aos pedidos pertinentes à tabela da Corregedoria de disponibilização das decisões de parcelamento do débito, mantém a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Diante das razões expendidas com a devida vênia, voto pelo provimento parcial do recurso para que seja considerado para o cálculo da diferença extrateto referente ao mês de novembro de 2015, apenas o período compreendido entre 19 e 30 de novembro de 2015, conforme entendimento firmado pelo STF. É o voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Acompanho a divergência. Conselheiro José Alziano. Com o relator. Conselheiro Gilberto Início. Uma suspeição declarada. Com a suspensão do conselheiro Gilberto. Então fica aprovado o voto do relator, vencidos conselheiro Sebastião Alves e Cláudio Terrão. Item 20, processo 1.058.826, recurso administrativo, recorrente, Cristiana de Lemos Souza Prates. Admissibilidade, conheço do presente recurso. Conselheiro Vanderlei Alves. Com o relator. Conselheiro Sebastião Alves. Conheço. Conselheiro Cláudio Terrão. Também conheço. Com suspensão declarada do conselheiro José Alziano, conselheiro Gilberto Início. Conheço. Fica admitido o recurso. No mérito pelo exposto, dou provimento ao presente recurso administrativo, com fundamento no artigo 112 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Mineira, com relação dada pela Emenda Constitucional 57/2003, de forma que o tempo de sessão da recorrente ao município de Belo Horizonte seja computado para percepção de adicional por tempo de serviço e consequente reflexo nos adicionais posteriores, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias resultantes desta revisão. Cumpridas as determinações regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Alves. Com o relator. Conselheiro Sebastião Alves. Senhor presidente, no mérito, eu quero destacar que, apesar de ter votado nos autos do recurso administrativo 1.031.636 de forma divergente ao entendimento apresentado pelo conselheiro Durval Ângelo, eu quero modificar minha posição diante de dois cenários importantes. O primeiro deles, local, diante dos bens lançados argumentos do relator, trazendo jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E, em segundo lugar, em relação a uma tendência internacional fundamentada na Cour des Comptes de França, que estimula exatamente a presença dos seus membros em órgãos da administração pública no sentido geral. Então, acredito que, em tendência, em consonância, em convergência a essa tendência internacional do modelo ao qual nós nos baseamos, e também das decisões do Tribunal de Justiça que o eminente relator colaciona no seu voto, eu revejo o meu entendimento anterior e o acompanho nessa decisão. Conselheiro Cláudio Terrão. Peço vista. Vista concedida ao conselheiro Cláudio Terrão. Item 21, processo 1.066.525, recurso administrativo, são vários recorrentes no espólio. Eu peço a retirada de pauta. Fica retirado de pauta o processo 1.066.525. Item 22, processo 997.701, recurso ordinário, recorrente Wagner Mol Guimarães, José Anselmo Barroso Vasconcelos, José Mauro Raimundi, referente ao processo 752.250, processo administrativo Câmara Municipal de Ponte Nova. Preliminar de admissibilidade. Pelo exposto, em que pese o recurso ser próprio e as partes legítimas, não admito o presente recurso ordinário por ser manifestadamente intempestivo, de acordo com o artigo 335 do Regimento Interno, e mantenho a decisão recorrida nos exatos termos do acórdão proferido pela primeira Câmara
deste tribunal na sessão de 10/11/2015, nos autos do processo número 752.250. Intime-se os recorrentes e seus procuradores nos termos regimentais. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verde. acordo. Conselheiro Cláudio Também Terron. acompanho o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Item 23, processo 1.031.438, recurso ordinário. Recorrente Gilvan Pinheiro de Faria. Processo referente 1.024.421. Na preliminar, conforme o exposto na fundamentação do voto já distribuído aos conselheiros, preliminarmente admito o recurso. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verde. acordo. Conselheiro Cláudio Com o Terron. relator. Conselheiro José Alves Viana. Admito. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso. Da preliminar suscitada pelo MP de Contas, afasto a preliminar arguída pelo Ministério Público. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verde. Com o relator. Conselheiro Cláudio Terron. Acompanho o relator. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Da mesma forma, com o relator. Fica aprovado. No mérito, senhor presidente, considerando que as razões recursais não foram capazes de modificar a decisão proferida pela primeira Câmara nos autos de número 1.024.421, assunto administrativo, nego o provimento ao recurso ordinário, mantendo inalterada a multa aplicada ao senhor Gilvan Pinheiro de Faria, prefeito do município de Divino, no exercício 2017. Cumpridas as disposições regimentais, arquive-se os autos, nos termos do inciso 1 do artigo 176 do Regimento Interno. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verde. acordo. Conselheiro Cláudio Terron. Acompanho o relator. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Item 24, processo 1.040.762, recurso ordinário recorrente Norton Neiva Diamantino, processo referente 785.408. Na preliminar de admissibilidade, conheço do recurso. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Verde. acordo. Conselheiro Cláudio Terron. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Fica admitido o recurso. No mérito, nego-lhe provimento, intime-se o recorrente e seus procuradores, transitado em julgado deciso, e fim dos procedimentos pertinentes, arquivem-se os autos. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião Verde. De acordo. Conselheiro Cláudio Terron. Acompanho o relator. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Item 25, um retorno de vista do douto conselheiro Gilberto Diniz, processo 1.031.222, um recurso ordinário, e o nosso voto vista após examinar os autos e estudar detidamente o tema, objeto do presente recurso ordinário, acompanho integralmente o voto do conselheiro Gilberto Diniz por seus próprios e jurídicos fundamentos. Conselheiro Vanderlei Abre. Com o relator. Conselheiro Sebastião Com o Verde. relator. Conselheiro Cláudio Terron. Acompanho o relator. Conselheiro José Alves Viana. Eu não votei nesse ainda não. Não. Então, com o relator. Fica aprovado o voto do relator. Eu passo ao processo no 26 da pauta, 932.340, uma consulta, que é um retorno de vista do conselheiro Cláudio Terron. Analisando detidamente todas as respostas apresentadas aos questionamentos do conselheiro, vou manter meu posicionamento externado na sessão do Pleno do dia 12/7/2017 e acompanhar o voto visto apresentado pelo conselheiro Gilberto Diniz naquela assentada.
pelos fundamentos jurídicos que embasaram o seu parecer. Então, fica aprovado o parecer do relator, que encampou o voto vice do conselheiro Gilberto Diniz, vencido em parte o conselheiro Cláudio Terrão. Dado os seus conselheiros, se a matéria extrapauta. Conselheiro Vanderlei Ávila. Não. Conselheiro Sebastião Verso. Conselheiro Cláudio Terrão. Nenhuma, excelência. Conselheiro Zé Alziano. Não, senhor presidente. Conselheiro Gilberto Diniz. Não. Conselheiro Durval Ângelo. Não, apesar que eu acho que eu não devia, né, porque a voz já está muito comprometida, mas eu acho que eu gostaria de fazer um registro, trazer aqui um voto de louvor para todos os servidores que atuam na ouvidoria deste tribunal pelo evento realizado na última segunda-feira, onde nós debatemos num terceiro colóquio da ouvidoria a questão da exigência da lei federal que trata dos direitos do usuário de serviço público em geral, do prazo final para a criação das ouvidorias municipais, que venceu em junho. Foi um evento muito concorrido, e aqui fica um agradecimento a todo o empenho dos servidores da ouvidoria e, de alguma forma, a todos os servidores dessa casa que se envolveram nesse evento, né? E a gente registra aqui a grata presença da Procuradora-Geral de Contas, doutora El, o conselheiro substituto, né, Vitor, esteve presente, e também registrar que a gente trouxe nessa casa o ouvidor-geral da União e a ouvidora adjunta do Tribunal de Justiça. Foi um trabalho em parceria, e nós firmamos um termo de parceria com a AGU de Minas Gerais para apoiar os prefeitos na criação das ouvidorias municipais. Inclusive, estamos fazendo um cadastro, um censo que nós vamos disponibilizar para todos os conselheiros dessa casa, de quais municípios que têm ouvidoria, que investem nessa forma de controle social, quais não têm, até para futuramente a gente trazer uma reflexão aqui, como é uma legislação federal que impõe a criação de ouvidorias, como a ouvidoria é importante para ajudar no controle social da execução das políticas públicas, que a gente até passasse a fazer recomendações aos municípios que criem sua ouvidoria. Mas isso é uma discussão posterior, após esse cadastro que nós estamos fazendo, numa parceria com a AGU, com o governo federal. Então, nós vamos disponibilizar. E aqui eu registro também que a ouvidora do Estado esteve presente, com vários ouvidores, como de polícia, ouvidor da Copasa, e o próprio governo do Estado está sendo parceiro nesse esforço da gente criar ouvidorias municipais. E já convidamos também os conselheiros para breve, até o final do ano, nós vamos fazer um colóquio específico sobre ouvidoria e questão ambiental. É algo necessário, é uma preocupação mundial, né? A questão que mexe com a vida de toda a sociedade, né? E já está confirmado na vinda, nesse colóquio sobre questão ambiental, o doutor, escritor e teólogo Leonardo Boff, que irá palestrar aqui sobre a importância desse olhar mundial sobre a questão da ecologia. Então, logo, logo, até o final do ano, esse evento será realizado, e nós faremos o devido convite a todos os colegas aqui do Pleno e também a todos os servidores da Casa. Eu quero comunicar aos nossos colegas que, nos termos do artigo 4º da Resolução TC 1295, submeto à homologação deste Tribunal Pleno as personalidades a serem agraciadas com o colar do mérito de Corte de Contas, ministro José Maria de Alckmin, previamente aprovado pelos membros deste colegiado. Conselheiro Vanderlei Ávila. Conselheiro Sebastião Verso. Conselheiro Cláudio Terrão. De acordo. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Então fica aprovado. Agora a doutora El, que se deseja fazer uso da palavra.
Nada mais havendo a tratar, convoco os conselheiros para a 26ª sessão ordinária a se realizar no dia 14 de agosto, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão.